Sou Canizão Valadão Neto Nunes, tenho 22 anos, fui aprovado na Universidade Federal do Pará para o curso de Medicina e em alguns outros cursos em outras faculdades. Engenharia de Controle e Automação, no IFRO. Em 2019, Engenharia Mecânica, na UFPR, pelo SISU. Em 2021, Medicina Veterinária, na UFMG. Em 2021 também na UFPA, e depois em Medicina, normal. E depois, em 2021 também, no final de 2021, fui aprovado em Medicina na UFAC. Eu sempre gostei muito de engenharia, e do ensino médio, eu não tinha muita perspectiva, eu venho do interior, zona rural mesmo, de Rondônia, uma cidadezinha interior de Nova Mamoré. Cidade de Nova Mamoré, eu morava no distrito dela, que chamava Nova Dimensão. Não tinha muita perspectiva de sair para estudar, a minha vida era completamente diferente. Meu ensino médio foi um ensino médio público, do interior, então tive alguns desfalques de matéria. Foi um choque de realidade muito grande quando eu cheguei no cursinho pela primeira vez. E aí, no final do terceiro ano, eu decidi sair para tentar engenharia. Fui para um cursinho presencial, primeiramente, e lá eu vi que comecei a atender mais para medicina, gostei de medicina e decidi fazer medicina. E aí eu fui tentando até eu sair do presencial e vim para o quadro. Foi durante uma viagem, eu decidi que eu iria fazer. Na época eu ainda estava com pensamento em engenharia, né? Não era medicina. Eu queria fazer engenharia aeroespacial. Não tem nada a ver com medicina, aparentemente. Aí foi durante a viagem que eu decidi. Não teve uma aceitação muito boa a princípio, porque lá a gente mexia com produção de gado, então era basicamente eu e meu pai fazia tudo. Então para me sair ficaria só meu pai, ele já estava adoentado, seria complicado para ele. No início a gente acabou não aceitando. Um tio meu apoiou, ele já tinha, a filha dele inclusive se forma esse ano em medicina na UFMG. Ele apoiou, falou com o irmão do meu pai, ele conversou com meu pai, e aí meu pai decidiu apoiar também. Aí eu fui para Porto Velho. Durante o tempo que eu estava no cursinho, ficou meio complicado um tempo, porque meu pai adoeceu, teve que fazer a ponte safena no coração, então eu tive que parar de estudar, eu tive que voltar para o interior, ficar no interior um tempo, cuidar das coisas. E depois que ele voltou, foi até engraçado, que ele voltou para casa, e aí ele depois que ele voltou, um bom tempo depois, ele sentou na varanda lá e perguntou o que eu ia fazer, né? Aí eu já tinha chutado o balde, vamos dizer assim. Tinha falado que eu não ia continuar estudando mais, eu ia voltar para casa, ia ficar com ele lá, ajudar ele a tomar conta das coisas, porque ele não conseguia mais. Aí ele pegou e lá na varanda de casa ainda, aí ele falou que não, que já que eu tinha começado era para ir até o fim, não era para ficar lá em casa para ajudar ele ia dar o jeito dele. Aí ele falou isso aí, me deu o ultimato lá, não foi bem com essas palavras, me deu o ultimato lá, e aí eu decidi voltar para Porto Velho. Então voltei para Porto Velho, ele ficou lá, apesar dos problemas de saúde, graças a Deus conseguiu tomar conta das coisas, está tomando até hoje. E aí eu fui para Porto Velho de novo, continuei estudando mais um pouco. Nessa época eu entrei no quadro, aí continuei estudando. No início de 2021, coincidentemente, mais ou menos quando eu entrei no quadro, foi mais ou menos no início da pandemia, então acabou sendo bom também. Aí eu fui no início de 2021, eu tinha decidido voltar. Quando eu saí do interior, no interior não tinha uma internet boa o suficiente para mim fazer algum curso online, entendeu? Quando eu saí, foi em 2019 mais ou menos. Em 2021 já tinha um provedor de internet lá que oferecia uma internet boa. Então eu falei, não, agora dá para me voltar para casa, continuar estudando em casa. Aí eu voltei no início de 2021, arrumei um local para estudar lá, porque não dava para ser na casa da minha família, né? Porque acaba tendo muita distração, e aí com o déficit de atenção que eu tenho, eu acabaria dificultando mais. Arrumei um local para estudar, comecei a estudar. Um dia, quando deu 2 dias depois, eu já tinha passado em veterinária na UFMG. Aí eu tinha decidido já, não, se não der certo esse ano eu vou fazer veterinária. Tinha passado pelo SISU em medicina veterinária.
Quando 2 dias depois que eu tinha começado a estudar de novo, apesar de ter escolhido veterinária, eu pensava em continuar, mesmo fazendo veterinária, continuar estudando para tentar medicina normal. Quando foi 2 dias depois que eu já tinha voltado a estudar, saiu a notícia, começaram a me ligar. Eu estava trabalhando lá, apesar de estudar, eu trabalhava lá também com meus pais, não passa, né? Aí eu estava trabalhando e perdi meu celular. Então eu estava sem meio de contato. Aí eu tive que ir para uma cidade mais próxima, Nova Moré, que está a 100 km, resolver uns negócios no cartório, se não me engano. E quando eu voltei para casa, que eu deitei no carpete onde eu tinha arrumado para estudar, que eu deitei no chão assim, tomando fôlego para voltar a estudar, que eu peguei o tablet, tinha um monte de ligação no Instagram. Aí foi quando eu recebi a notícia que eu tinha passado na Universidade Federal do Pará, a primeira vez. Aí, meu Deus, eu não sabia, não caiu a ficha, tanto que eu nem comemorei, né? Só entrei em choque. Aí, depois, eu acho que isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira eu tinha que estar aqui em Belém, aqui no Pará, para fazer a matrícula. Aí já foi uma correria para conseguir a documentação, conversei com o pai ficou muito feliz, todo mundo muito feliz, aquela correria doida para conseguir a documentação. E eu vim para Belém. Aí eu fiquei na casa do amigo, graças a Deus deu tudo certo a matrícula. Isso eu não conseguia acompanhar as aulas do cursinho presencial. Às vezes adiantava demais, passava do conteúdo como eu não tinha tido nenhum contato com a matéria durante o ensino médio, acabava passando ali do que eu já tinha visto, então eu não conseguia acompanhar, por ser muito rápido. Nem no quadro, na verdade, eu acompanhei 100% a forma que era pedida na plataforma. Eu preferia dar uma ênfase nos livros didáticos e voltar para o quadro para monitoria e para assistir às aulas pontuais em locais que eu tinha dificuldade, entendeu? Porque eu sempre tive muita dificuldade com aula, muita. Aquele aprendizado passivo ali comigo nunca deu certo, sempre fui melhor por livro. Inclusive descobri isso durante o cursinho, depois do ensino médio. No ensino médio eu nem pegava em livro. Então, como eu disse, eu tinha uma dificuldade para acompanhar o cursinho presencial. Então eu comecei a ver alternativas. Eu já era assinante de algumas plataformas enquanto fazia o cursinho presencial, outras plataformas. Mas eu sentia que não seria suficiente só aquelas plataformas para mim largar o cursinho presencial. Então fui pesquisando e através de pesquisas achei o quadro. Bem numa época que tinha uma promoção que coube bem para mim, que era você pagava, eu acho que tinha, se não passasse, tinha mais 2 anos, um negócio assim, de plataforma. E aí eu na época era um preço até meio alto para o cursinho de online, tinha um prazo pequeno. Nessa época coincidiu quando o meu pai estava doente, que ele estava lá na cidade também. A gente conversou com ele, porque lá na cidade eu não conseguia trabalhar, só de eventos pontuais do mês que eu tinha que voltar para o interior para fazer algum movimento grande com ele, ou seja, madrugada ou época de vacinação, então eu teria que voltar. Aí ele estava lá, a gente conversando, e eu falei com ele que eu não iria mais fazer o presencial, e queria fazer o online, precisava assinar o quadro. Aí na época a gente não tinha limite do cartão, a gente precisou ir no banco e pediu o aumento do limite do cartão para dar certo. Foi meio complicado porque quando fala em cursinho online, a gente acaba tendo um certo preconceito. Meu pai também tinha, então ele falou: você tem certeza? Será que não é melhor continuar no presencial e tal? Aí eu não, presencial não, já chegou no meu limite, não tá dando mais. Eu preciso pelo menos mudar, preciso testar. Aí não, então tá bom, já que você tem certeza, tá bom. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o quadro, assinei, pesquisei bastante também, apesar que na época, hoje já tem muito mais material sobre o quadro, na época nem tinha tanto. Aí, assim, material por fora, sem ser na plataforma. Aí eu assinei, comecei, falei, não, agora eu acho que dá pra largar o presencial. Aí eu deixei o presencial e fiz 1 ano com quadro, o primeiro ano. Esse foi, eu ainda fiquei em Porto Velho. Aí foi no segundo ano que eu decidi voltar para o interior e estudar no interior, porque eu já tinha uma internet que me oferecia suporte suficiente para estudar ali. Aí acabou que deu certo. Foi assim. Eu tava estagnado. No cursinho presencial eu já estava matando mais aulas do que indo para aula, vamos dizer assim, porque eu não estava acompanhando mais as aulas. E eu não tinha aquela oportunidade de assistir a aula depois. E também já estava saturando de estar na sala de aula e tudo mais. Eu precisava mudar. Eu senti que precisava achar uma forma diferente, entendeu?
E aí foi quando eu queria já migrar para os livros didáticos totalmente, mas não tinha confiança e nem tinha como, porque eu precisava de um corretor de redação, eu precisava de um monitor, entendeu? Coisas essas que o livro didático não te oferece. Então eu precisava mudar. Foi aí que eu decidi mudar. E aí a confiança foi através do Bruno também, que eu vi alguns vídeos dele, já tinha um certo renome, entendeu? Já era meio conhecido, apesar de não ter muito review no quadro, ele já era uma plataforma mais antiga. Então, deu pra confiar que não era um negócio que estava surgindo ali, entendeu? Já era um pouquinho mais antigo. Eu acho que era mais disciplina. Procrastinava muito. Na verdade, eu sempre tive esse problema desde do presencial. Mas no online potencializou um pouquinho mais isso. Então a gente acaba postergando mais um pouco. E aí eu lembro que teve dia de eu ficar 1,5 sem estudar nada. Aí meu Deus, não, peraí, eu tenho que voltar. Aí tentava voltar com tudo. Mas aí, ao longo do tempo foi criando meios ali para contornar isso aí e não ficar a vida toda parada, postergando e procrastinando, né? Era horrível. Não tem explicação. Só que, chegava um momento assim que tava saturado de tudo. E aí, quando tu chega esse tempo de ficar tanto tempo parado, tu não descansa, tu continua saturado, porque você só tá postergando, você não tirou aquele tempo pra descansar, sabe? Só tá jogando aquele tempo fora. Então, era horrível ficar parado. Eu tinha decidido fazer veterinária como segunda opção. Porque nasci nesse meio, eu gostava. Quando eu tava por lá também, às vezes mexia com doma de cavalo e, pra fazer um dinheiro extra. E gostava dessa área, então eu falei, não, vou fazer veterinária. Mas desde o meu primeiro ano de cursinho, desde que eu saí da 28, eu sabia que se eu fosse fazer outro curso, seria como segunda opção. Eu ia continuar tentando para medicina. No caso, no final do primeiro ano, que eu tinha desistido de engenharia, né? Eu ia continuar tentando medicina, porque senão eu ia sentir que estava faltando alguma coisa. E aí eu passei em veterinária na UFMG. Eu ia fazer, já estava preparando meus documentos. E foi quando eu só estava esperando chamarem para levar os documentos. Diferente da UFMG, que me deu para veterinária, tinha um prazo grande, dava tempo de ir atrás das coisas tranquilamente. A UFPA não dá esse prazo, entendeu? Você tem que vir muito rápido. Na segunda-feira saiu o resultado, na quarta-feira cedo eu tinha que estar aqui para entregar os documentos, sabe? Então, na terça-feira me faltou reservista na documentação. Então, na terça-feira eu tive que ir para a cidade e tentar conseguir a reservista. Consegui por escrito lá. Aí, na terça-feira mesmo, eu voltei para o interior, 60 km, e fui para Porto Velho, que é 380 para pegar o voo para vir para Belém e conseguir fazer a matrícula. Quando eu vim para o quadro, eu já tinha pegado um pouco melhor essa base, sabe? Já tinha passado por essa barra de eu não conheço essa matéria. Então já tinha a maioria das matérias, já tinha tido o primeiro contato. Então eu precisava mais era rever de novo e dar uma aprofundada, entendeu? E aí no quadro eu tinha tempo mais que suficiente, porque eu vi uma aula, se eu não entendesse, aí eu poderia pegar um livro, ou eu poderia assistir a aula de novo, entendeu? Ou eu poderia ir para a monitoria, ver inclusive as dúvidas lá, que é em público, eu vi as dúvidas para ver se não tinha algo similar. Então acabou ajudando nesse sentido, assim, mas a base mesmo eu já tinha começado a pegar. Com certeza, sem dúvida. Eu saí mais preparado do quadro quando eu entrei. Até mesmo no tempo de estudo ali, né? Consegui estudar por mais tempo sem procrastinar, consegui manter uma rotina, né? Um esforço um pouco maior e tava mais tranquilo. Então, demandou esforço, né? Porque assim, a plataforma do quadro, ela te oferece algo que é muito bom, desde que você consiga usar. Que tu tem o conteúdo ali a hora que tu quer. Então, se você quiser estudar de madrugada, se seu melhor horário para estudar for de madrugada, vai estar lá, o conteúdo vai estar lá. Entendeu? Se você quiser fazer uma pergunta de madrugada, pela manhã um monitor vai responder e aí de noite tu tem a resposta, ou de manhã mesmo tu tem a resposta. Então, tem muito isso. Ele te dá uma disponibilidade de tempo para tu mesmo estudar no teu melhor horário muito grande. Porém, com isso vem alguns problemas que vai depender da pessoa controlar, que é justamente o que eu tava falando, de procrastinar e tudo mais. E, com o tempo,
a gente vai aprendendo a lidar com isso, sabe? Se tiver uma força de vontade grande, vai aprendendo a lidar com isso, percebe que não pode deixar para depois, tem que fazer, tem que cumprir um cronograma, entendeu? Se deixar acumular, vai ficar mais difícil. E aí, tipo, vai ficando, depois que você consegue cumprir o cronograma e tudo mais, vai ficando prazeroso e vai ficando normal, assim, sabe? Então, alguns era frustrante porque a gente errava, tentava pegar a correção e mesmo assim não entendia, entendeu? Nesses aí, era bola pra frente e depois de um tempo voltava para ver se conseguia compreender, entendeu? Confesso que durante a preparação, por mais que, principalmente em física, por mais que tivesse alguns que eu voltava com o tempo, eu ainda não entendia. E eu acho que é normal isso. Mas a maioria dos exercícios que a gente erra, você consegue sim compreender ele perfeitamente com a resolução. Se não compreender, você consegue com a explicação de alguém. Então, a maioria dá certo. Na hora que você erra, não vou dizer que fica frustrado, não durante uma lista de exercícios comum. Fica mais frustrado, por exemplo, durante uma prova, quando você erra e depois você sai, você sabe que sabia aquele conteúdo ali. Aí sim, te deixa frustrado. Mas durante a lista, acaba sendo tranquilo. Olha, assim, aos finais de semana, porque eu estava online, mas eu ainda mantive muito, até hoje eu tenho contato com uns amigos do cursinho presencial. Então, aos finais de semana, a gente às vezes saía ou se encontrava, uma resenha e tudo mais. Durante a semana, eu não costumava sair, não. Tinha dias que eu jogava, gostava de jogar também, gosto até hoje não tenho muito mais tempo por causa da faculdade, mas gosto, então tinha dias que eu jogava. Sobre a minha rotina de estudos, no início eu tentava deixar muito engessada, tipo assim, não, vou pegar de manhã e vou estudar, pau. Não. Então eu acabava não conseguindo, mas pro final eu estabeleci uma meta, olha, eu vou estudar 8 horas líquidas por dia. E aí foi quando começou a pegar, quando eu comecei a cronometrar esse tempo, que era o tempo que eu abria o livro e aí eu começava a cronometrar. Se eu parasse para tomar água, eu ia pausar. No início era 6 horas e não dava, nunca chegava nisso. Eu passava o dia todo estudando e não chegava em 6 horas. Então eu ficava, meu Deus, para onde vai tanto tempo? Se eu peguei aqui de manhã, de tarde até agora e não deu 6 horas, para onde foi tanto tempo? Então a gente começa a perceber que a gente está procrastinando bastante e a gente nem percebe. Aí eu fazia mais ou menos assim, eu estabeleci uma meta, olha, no início eu comecei com 6, depois eu passei para 8 horas, 8 horas por dia de estudo líquido, cronometrado, ou seja, eu parei para qualquer coisa, eu vou pausar, e a minha meta era bater isso, entendeu? Não estabelecia muito tempo para matérias, pro final, né, lógico, algumas matérias que eu precisava de mais um esforço, tomava mais tempo, mas já evitava, não tinha mais aquele problema com ficar mais tempo na matéria que eu gostava, entendeu? Acabou sendo natural, quando você fica muito tempo numa matéria que tu gosta, com o início aquilo vai começar a ficar repetitivo, então acaba sendo natural você tender para outras matérias. Se você percorrer todo o caminho certinho, começar do básico, depois ir para o intermediário, depois para o avançado, que é o que um livro didático te oferece, e até a plataforma do quadro, pela forma que ela é organizada, acaba ficando fácil. Então, tipo, tu vai progredir de uma maneira bacana numa matéria que você não gosta, você vai começar a gostar dela porque você tá aprendendo, entendeu? Vai ficando mais fácil, você vai aprendendo. Então eu já não tirava mais muito tantas horas para tal matéria, não. Óbvio que tinha, dependendo do dia, tinha sim, eu tinha que tirar um tempo específico para estudar aquela matéria, mas ia mais por lista de exercício, fazendo mais, tirando dúvidas. E a minha meta era bater 8 horas de estudo por dia, entendeu? E parece fácil, mas, tipo, qualquer um que vai tentar fazer isso aí vai tomar praticamente quase todo dia. Porque não é só, vou sentar, vou ficar aqui 8 horas, não. 8 horas líquido, 8 horas ou numa lista de exercício ou num livro, entendeu? Focado ali. Parava para trocar, por exemplo, eu tô fazendo a lista de exercício. Parei a lista de exercício para ir assistir um vídeo. O tempo de eu fechar a lista de exercício e assistir um vídeo não poderia ser contabilizado. Só quando eu iniciasse o vídeo, aí entraria nesse tempo. Então, tipo assim, era mais assim que eu fazia. A minha meta era 8 horas por dia. Não era todos os dias que eu conseguia bater. Líquido, não. Eu acho que foi possibilitar que eu assistisse as aulas no horário que eu quisesse, que eu voltasse a assistir essas aulas de novo e que eu tivesse um monitor ali, basicamente disponível a hora que eu quisesse. Por mais que ele não respondesse na hora, mas surgiu a dúvida, eu digito ali e na hora que ele aparecer, ele vai
responder. Eu acho que foi mais a flexibilização que facilitou demais, e o que aconteceu foi que algumas matérias que eu achava que seria impossível chegar lá, começou a dar certo. Já comecei a aprender algumas matérias de química do ensino médio, não estava tão focado mais no ensino fundamental, então acabou facilitando. É quando você percebe que está tendo resultado, é quando aquelas matérias tu já pega um exercício e sabe o que o exercício quer, sabe? Eu lembro o meu primeiro ano de cursinho presencial, no primeiro dia eu me deparei com uma lista de cálculo estequiométrico. Para um aluno que nunca teve aula de física, eu falava, meu Deus, o que eu faço, para onde que eu vou? Não tinha ideia, sabe? Então, quando tu já começa a lembrar desses episódios e aí chega nessas listas de cálculo estequiométrico ou de outros exercícios e tu sabe fazer, acaba sendo bem gratificante, assim. Foi quando eu recebi a notícia, igual eu falei, eu tava sentado preparando para estudar de novo. Aí eu liguei o Instagram e tinha um monte de ligações. Aí uma das ligações era de um colega meu de cursinho que eu nem tinha contato direito, e ele tava aqui em Belém. Então, quando eu vi, antes de eu atender, eu falei, será? Porque eu já tava esperando a lista de chamada, talvez o próximo seria eu, mas tava demorando muito, então eu pensei que nem ia mais. Aí eu falei, será que eu passei? Aí eu fui ver, abri o Instagram, porque eu tava sem celular, como eu falei, eu tinha perdido, tava trabalhando e acabei perdendo no pasto. Aí eu abri o Instagram, tinha um monte de ligações. Aí na hora que eu fui atender, que me ligaram, minha irmã chegou, lá onde eu tava. Ela chegou e veio correndo lá e gritando. Aí ela falou, atendi as ligações, ligaram pro telefone dela, eu atendi as ligações, me deram a notícia, foi muito gratificante, sim, mas não tinha caído a ficha. Eu não tinha comemorado ainda. Aí a gente foi pra casa, minha irmã já tinha passado em casa, já tinha dado a notícia pro meu pai. Aí a gente foi lá na escola. Lá na escola a gente foi dar a notícia pra minha mãe é professora de educação física. Então ela tava na escola, a gente foi dar a notícia pra ela na escola que eu estudei, inclusive. E aí ela ficou muito feliz e tal, eu com vergonha, na verdade não tinha caído a minha ficha, igual eu falei, não tinha caído a minha ficha. Então fui pra casa e falei, meu Deus, agora vou me recompor e preciso juntar os documentos. Aí a mãe chegou em casa, aí não, vamos comprar pelo menos uma pizza pra comemorar. Aí pediram uma pizza, e nesse tempo da pizza aí eu mexendo com os documentos, porque tinha que estar 2 dias depois já tinha que estar aqui cedo, não tinha tempo. Aí já tinha que vir no outro dia pra cá, pra Belém. Então, vou atrás do documento, juntando os documentos, e o pessoal chegando lá em casa, ela chamou uns parentes mais próximos que estavam lá na região pra comer uma pizza lá e comemorar, né? O pessoal chegando e eu juntando documento. Aí, meu Deus, será que tá tudo? Aí eu imprimi um checklist do edital, e, meu Deus, aquele checklist que eu fiz da coisa lá, eu refiz e fiz várias vezes, porque se eu chegasse aqui e faltasse qualquer documento, não teria como mandar a tempo, sabe? Então, eu fiz, refiz, e aí foi assim. Aí eu vim pro Belém, quando eu voltei, que saiu o número de matrícula, que caiu a ficha. Aí eu, não, meu Deus. Aí a gente fez um churrasquinho lá em casa pra comemorar, rapei a cabeça e tudo mais. A primeira coisa é não desistir, né? Porque quando a gente tá estudando, que já passa algum tempo, passa pela cabeça da gente desistir várias vezes. É não desistir, é continuar. Se acontecer algum imprevisto, toma um fôlego e vai de novo. É a primeira coisa, só não passa quem desiste, sabe? Igual todo mundo fala aí, não precisa ser um gênio pra estar aqui. Só precisa estudar e aguardar a tua vez. É como se fosse uma fila. Todo mundo a maioria tá estudando, você precisa estudar e vai rodando. Essa fila vai entrando, o pessoal vai entrando. Então vai chegar uma hora que vai ser tua vez se tu não desistir, sabe? Então, não desistir. Eu acho que o essencial é não desistir. Lógico, tem um pessoal que passa de primeira, que dá certo muito mais rápido, porque geralmente já tinha uma carga, então a gente que já tá há mais tempo acaba ficando frustrado às vezes. Mas isso não é motivo, tu vai precisar desenvolver uma carga de estudo também. Da mesma forma que essa pessoa passou ela pode ter passado mais rápido, mas ela tinha uma carga antes, ela já vinha com conhecimento, um certo estudo antes. Então a gente também precisa desse estudo. Então não desistir. E vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É só continuar persistindo. Eu acho que vale a pena, sabe? Quando a pessoa entra na faculdade e vê que aquilo ali que ela queria, que ela tentou por tanto tempo, vale a pena, sabe? E aí ainda tem um certo reconhecimento. Então,
todo mundo que vê a gente tentando por bastante tempo, acaba reconhecendo, sabe? É gratificante, porque assim, durante uma jornada que demora um pouco, aparecem algumas pessoas dizendo que pode ser que não dê certo e tudo mais. Então é gratificante quando você vê que a outra pessoa reconhece que deu certo, que valeu o seu esforço, sabe? Então, tipo assim, acaba sendo bem gratificante. O segredo da coisa é não desistir. É continuar tentando. Se chegar um momento que tá estagnado, muda o método, mas continua tentando, muda a forma de fazer, muda o local de estudo, mas continua tentando, sabe? Eu acho que o mais importante é continuar tentando. Mas é diferente do cursinho, onde você não saiba se aquele estudo ali vai gerar o resultado que tu quer, sabe? Aqui não. Aqui, se você estudar, se você passar nas suas provinhas que tem todos os finais de semestre, vai dar certo. Então, tipo, você tá mais direcionado. Então, pode ser difícil. Por exemplo, nossa carga horária é muito cheia. É o curso integral. Mas, no final, a gente sabe que se todo mundo conseguir persistir, vai dar certo. Vai sair todo mundo como médico da faculdade.